Começa agora um novo episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem. Comigo tenho o Gonçalo Sousa e a Joana Marques Brás. O Bernardo e a Catarina não se conseguiram juntar a nós e por isso fomos novamente buscar à Assembleia da República um deputado jovem para fazer parte do painel desta semana. Temos connosco Miguel Costa Matos, deputado do PS e secretário-geral da Juventude Socialista. Olá Miguel e obrigado por teres vindo diretamente do Parlamento depois de 8 horas de discussão sobre o Orçamento de Estado. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um gosto e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Estamos a gravar este programa à quinta-feira, porque amanhã, sexta-feira, é feriado. O meu nome é Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e tivemos finalmente fumo branco na votação na generalidade do Orçamento de Estado para 2025. O PSD e o CDS foram os únicos partidos a votar a favor, o PS absteve-se e os restantes partidos que compõem o hemiciclo chumbaram o documento. Acabou então a primeira temporada desta longa série do Orçamento, tendo o último episódio sido um verdadeiro Halloween no Parlamento. Mas falta a segunda temporada, que é a votação na especialidade. Para já, aproveito que temos connosco um dos deputados mais jovens da nação e que pertence ao partido que viabilizou o orçamento para lhe perguntar diretamente. Miguel, se não existisse disciplina de voto nesta votação, o teu sentido de voto teria sido o mesmo do teu partido? Eu penso que nós tínhamos pouca alternativa que não viabilizar. Desde logo porque este é um governo relativamente recente, tem 6 meses, e a verdade é que as pessoas não tiveram ainda a oportunidade de conhecer as suas medidas, algumas das quais já fracassaram, mas é natural que as pessoas queiram dar-lhes uma oportunidade de testar as suas políticas. E por esse motivo, do governo estar em funções há pouco tempo, acho que era necessário o Partido Socialista ser o adulto na sala, já que o Chega também não o soube ser, e viabilizar o orçamento. Naturalmente que o mais natural, estou-me a reter esta palavra, mas é porque de facto existe uma maioria de direita e o normal seria que houvesse uma viabilização à direita do orçamento do Estado. Não quer dizer que obviamente eu desejo que as políticas do Chega fossem implementadas no nosso país, mas é de facto estranho que este governo se alie com o Chega em tantas coisas e em relação ao orçamento do Estado seja o PS a quem são imputadas as responsabilidades de viabilização. Mas sendo esse o caso, acho que nós tínhamos realmente a necessidade de viabilizar. E digo isto não obstante a questão do acordo, porque de facto o governo incitou um processo negocial connosco que abandonou precocemente. É verdade que fez uma cedência em relação ao IRS jovem, ainda bem que poupámos o país ao desastre que era aquela medida. Não o IRS jovem em si, nós aqui o criámos, mas aquele modelo em concreto que mantinha o benefício igual até aos 35 anos, depois aos 35 anos de repente triplicava a carga fiscal de um jovem e também a especial regressividade, ou seja, o especial benefício que aquilo dava aos salários mais elevados face aos salários médios. E portanto ainda bem que houve essa cedência, mas de facto na segunda matéria que foi no IRC e nas várias propostas que nós apresentámos, pensões, habitação e SNS, o governo não fez a aproximação que devia ter feito e por isso nós fechámos sem acordo. Isso também nos dá agora, dentro da viabilização, outra margem de manobra para falarmos mal do orçamento, porque ele de facto é um mau orçamento, mas também para propormos nossas alterações. Então, só aqui para questionar, em determinado aspecto, esta viabilização do Partido Socialista é mais uma viabilização do ponto de vista de concordância estratégica para o partido do que propriamente com uma parcial concordância orçamental. Não é uma concordância parcial, substância, parcial concordância. Mesmo parcial, não é uma questão de concordância em termos da substância do orçamento, também não é uma questão estratégica para o partido, é mais, eu diria, uma questão estratégica para a nossa democracia. Nós tivemos a situação absolutamente inacreditável daquele comunicado da PGR de deitar abaixo um governo por uma coisa que depois os juízes vieram por unanimidade dizer que era uma absoluta bagatela e não era absolutamente nada. Interrompeu-se com isso um ciclo de maioria absoluta estável. Os eleitores decidiram a atual composição do Parlamento. Nós estamos agora, pela segunda vez, a encurtar a legislatura, ainda para mais quando ela durou tão pouco tempo, 6 meses, acho que seria mau para a democracia os eleitores não terem a oportunidade de escrutinar os resultados de opção do governo que acabou por sair daquelas eleições, mesmo que seja por 50 mil votos, eles foram o partido mais votado e foram o partido que agora tem que governar. Eu pergunto isto porque o Pedro Nuno Santos foi eleito em dezembro de 2023 e desde aí tivemos 3 atos eleitorais, ou seja, tivemos a eleição nos Açores, na Madeira e as legislativas, e as europeias. E as europeias, 4. E as europeias, 4, exatamente, ainda bem. Dessas 4, o Partido Socialista perdeu 3. Se fôssemos a eleições mais uma vez, e se o Pedro Nuno Santos, neste caso o Partido Socialista, também perdesse essas eleições, teríamos, em pouco mais de um ano, o Pedro Nuno Santos, enquanto secretário-geral do Partido Socialista, a ter 4 derrotas eleitorais em apenas um ano.
em 5 atos eleitorais. Esse fator político não pesou também na estratégia partidária do Partido Socialista? Não, porque as sondagens até nos davam à frente da AD no momento da decisão. Neste momento... Sim, acabou de sair uma que nos mete atrás. As sondagens são voláteis, Sim, como sim. sabes. A última eleição que nós tínhamos tido, o PS passou de eleição nacional, porque as regionais têm contextos regionais, Sim, não é? claro. Mas nós passámos de perder por 50 mil votos nas legislativas para nas europeias vencer, ainda por uma margem até bastante razoável face ao PSD e ao CDS. E, portanto, eu penso que isso demonstra que o PS, naquele período, teve em crescimento. Nós não saberíamos o que é que seria o resultado de uma eleição. O governo podia-se conseguir vitimizar, como seguramente vai tentar fazer, mas também o PS poderia conseguir fazer valer os seus argumentos. Nós não sabemos. E também não é claro que daqui a 1 ano e meio, quando pudermos novamente ter eleições legislativas, já com um novo ocupante do Palácio de Belém, se nesse momento será mais favorável ou menos favorável para o Partido Socialista. A questão está em democracia, os eleitores devem ter a oportunidade de conhecer os resultados da governação, ainda que resultados iniciais. No meu entender, sim, porque essa é a melhor maneira de poderem avaliar se a opção que fizeram foi acertada ou não. Nós podemos ter argumentos no plano teórico se quisermos, mas o plano dos resultados é muito melhor. E nesse sentido, esperemos que este período experimental que agora se dá ao governo possa resultar numa avaliação que acabe a censurar estas políticas de direita. Eu já vou mais tarde, só quero deixar a palavra à Eu tinha uma Joana. pergunta, aliás, tenho duas, mas vou fazer uma e depois vamos escalando, sim. que é, então arranjaram um consenso agora. Eu tinha a pergunta que era se o PS se absteve pelo bem do país ou pelo bem do PS, mas acho que já respondeste aqui a ideia de que tem o país à frente dos interesses partidários. Então a minha questão agora é se é o país que está nos vossos interesses e se é o bem da democracia que comanda o vosso voto, se vão encontrar mais consensos e estão disponíveis para encontrar mais consensos com a AD ao longo do próximo ano, se for uma medida que possa ser boa para o país. Ou seja, se agora durante o mandato, porque posicionaram-se claramente no início desta legislatura, posicionaram-se como a oposição, mas que está disponível a consensos quando assim o bem do país o determina. Então, tendo em conta a dinâmica que temos neste momento na Assembleia da República com 50 deputados do Chega, se estão disponíveis para mais consensos, tendo em conta depois o poder que isso dá ao Chega, dizendo que é a única oposição. Pois, quando se diz que esta abstenção é muito conveniente ao PS, nós ignoramos de facto esse argumento que tem peso, que é o PS de facto a viabilizar a continuidade de um governo da AD, não é nenhum tipo de bloco central, mas isso tem uma consequência. E nós não queremos ser aliados de coligação ou de acordos parlamentares com a AD. Nós queremos ser oposição e alternativa à AD. E, portanto, nós não vivemos obcecados com fazer acordos de regime com eles, sobretudo quando eles estão tão focados em desfazer aquilo que nós tínhamos feito. Muitas vezes sem sequer avaliar. Esta semana tivemos, por exemplo, o Secretário de Estado do Trabalho no Parlamento, em que ele disse, não, ok, nós tomámos a decisão de mudar os estágios sem avaliação e agora vamos avaliar as novas coisas que nós estamos a fazer. E isto não me parece a melhor maneira de conduzir políticas públicas sobre uma coisa que até é relativamente consensual, que é as políticas de estágio e de formação profissional do IFP e portanto... Mas isso é relativamente contraditório com a ideia de que se estiveram neste Orçamento de Estado pelo bem do país. Se não concordam com este... Ou seja, Mas o bem do país não foi fazer um acordo com a AD. O bem do país foi deixar que a AD pudesse governar mais tempo por eles estarem a governar há muito pouco e ainda não ter havido uma oportunidade de se aferir os resultados da governação deles e deles até implementarem tudo aquilo que pretendiam implementar. Naturalmente que, como sempre na história do PS, na história da nossa democracia, há de haver espaço para, em algumas matérias, sobretudo as de soberania, haver entendimentos entre o PS e o PSD. E nós não nos vamos inibir de apresentar propostas. E, ou não houver propostas que mereçam o acolhimento da AD, melhor porque isso lhes dá condições de passarem no Parlamento e melhor porque, sendo o Governo que as implementa, é mais fácil que as nossas propostas, se tiverem a concordância do Governo, depois sejam adequadamente implementadas pelo Governo. Mas isto não implica que nós estejamos mais predispostos a fazer acordos com o Governo. Aliás, eu diria que a maneira como o Governo se comportou neste processo negocial
tende a criar mais distância em vez de mais proximidade em relação a haver acordos. Mas não achas que eu diria que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Eu concordo quando afirmas que o governo, em determinado aspecto, não tem os fatores suficientes para ter apresentado trabalho, porque são 6 meses desde que foi eleito e passámos por agosto e julho, onde os trabalhos parlamentares são mais reduzidos, mas ao mesmo tempo, isso sendo verdade, também não é verdade que isso favorece também o Partido Socialista, até de um ponto de vista para a própria nova liderança do partido, para estruturar o que aí vem, as eleições autárquicas, ou seja, as duas coisas poderiam ser verdade ao mesmo tempo. Claro, nós agora vamos passar os próximos meses concentrados também nas eleições autárquicas. E já tem nomes? Já temos alguns nomes, mas isso em primeira mão. Podes dar em cabe a mim primeira mão. revelar aqui em primeira mão. Podes dar em primeira mão. E acho que além das eleições autárquicas nós temos que preparar a renovação do partido. A renovação do partido que deve passar por um balanço do que nós fizemos, do que não fizemos e por encontrarmos novas propostas. Há hoje em dia um bocadinho a ideia que a direita apresenta a mudança, que a direita é que é inconformada com o estado das coisas. Mas ao longo da história a direita foi conservadora e a esquerda que era quem estava inconformada e quem queria a mudança. E portanto o PS tem que conseguir encontrar as propostas e a mensagem correta para dizer às pessoas que estão insatisfeitas com o seu salário, com a renda da sua casa, com as escolas, com o SNS, que nós, ok, tivemos a governar, fizemos algumas coisas, não fizemos outras, mas nós temos um projeto futuro, um projeto para continuar a mudar, um projeto para trazer algo diferente, algo que seja positivo à vida das pessoas. E nós só conseguiremos descolar das partes negativas da governação e apresentar novas mensagens com tempo. E que mensagens, bem sei que é pouco tempo, mas que mensagens é que são essas? Por exemplo, a não descida tão substancial do IRC é uma dessas mensagens, e eu perguntava neste aspecto se só descer 1% no IRC, uma das medidas que foi barrada, ou uma linha vermelha, no caso com o Governo, se isso é assim tão proeminente para aquilo que é essa nova mensagem do Partido Socialista. Porque, por exemplo, se eu olhar para países da Europa, com mercados, não digo mercados similares, mas realidades de crescimento económico similares às nossas em Portugal, muitos deles, a Eslovénia, a Estónia, a Lituânia, que seriam nossos concorrentes do ponto de vista de desenvolvimento, têm taxas de IRC abaixo das nossas. Ou seja, se eu for um investidor direto estrangeiro, olhando para esses mercados no mercado comum europeu, porque é que eu irei investir em Portugal, com as novas mensagens do Partido Socialista que aqui estás a dizer, quando eu tenho outros países que oferecem, dentro da realidade europeia, mercados fiscais mais atrativos? Porque a fiscalidade não é tudo, uma decisão de uma empresa investir. E, aliás, a Ernst & Young, no inquérito que fez sobre a atratividade de cada país para investidores, fez a pergunta aos investidores: o regime fiscal em Portugal é um dos fatores para vocês não investirem aqui? E eles disseram que isso não era especialmente relevante. E nós compreendemos porque, no quadro de custos de uma empresa, mais do que os 21% que pagariam de IRC, interessa-lhes quanto é que vão pagar para exportar o seu produto, quanto é que têm que pagar pelas matérias-primas, se têm ou não o pessoal para poderem contratar, se conseguem licenciar a nova fábrica com celeridade, numa localização adequada e com infraestruturas de acesso razoáveis. Todas essas questões, o preço da eletricidade, por exemplo, o facto de Portugal hoje em dia, graças ao investimento que se faz em energias renováveis, ter das eletricidades mais baratas, sobretudo comparado com o que era em termos europeus, apresenta-nos um fator de atratividade, por exemplo, para o aço verde, por exemplo, para os data centers, por exemplo, para a indústria do hidrogênio verde, que são muito relevantes na capacidade de nós atrairmos investimento direto estrangeiro. E, portanto, sim, do meu ponto de vista, a questão do IRC não é uma questão que nos traga mais crescimento económico, e, aliás, os estudos da ciência económica não apontam para um efeito estatisticamente significativo na atração de investimento, número 1, mas número 2, acho que é estarmos a desperdiçar recursos onde eles não têm que ser desperdiçados. Acho que eles podem ser focalizados nas empresas que investem mais, que inovam mais, que aumentam mais os salários, e podem ser, por exemplo, melhor gastos a termos um Porto Seco na Guarda, que ajuda a que haja exportações mais competitivas a partir do interior do nosso país, a assegurar que investimos mais nas qualificações dos nossos jovens, a assegurar que o nosso país é de facto mais competitivo onde isso importa. E portanto, num orçamento, há escolhas onde é que nós gastamos o nosso dinheiro. E estarmos a gastar 300, 500, no final da legislatura ia ser 1.500 milhões de euros em termos de IRC, eu acho que é dinheiro mal gasto. Acho que é muito melhor gasto noutras áreas. Era só metade da TAP, não era? Sim, comparativamente. Não, porque era metade da TAP todos os anos. A TAP foi aquele valor de uma só vez. E a reestruturação que fizemos da TAP, que aliás outros países também fizeram,
a reestruturação da TAP permitiu a TAP já ter 2 anos de lucro. E hoje em dia, se perspectivarmos privatizar a TAP, vamos privatizá-la com um valor muito mais elevado pelo facto dela ter sido recuperada e hoje em dia dar lucro, do que se nós não tivéssemos feito isso. E uma outra coisa que Mas é o facto da TAP o lucro ter... já retribuiu os 3,2 milhões de euros? Não, mas uma parte. Pronto, Mas também o essa a sinal, questão, não é? o sinal Os anos que dá. demorará. Mas agora nós privatizando a TAP e vendendo a TAP com um valor mais elevado, vamos ser ressarcidos um valor muito maior do que se a TAP tivesse ido à falência e não tivéssemos ressarcido absolutamente nada do que se meteu lá durante muito tempo. Então, e o argumento da visão estratégica e da ideia da TAP ser Uma bandeira. ou seja, não podemos desfazer-nos da TAP, tendo que é estratégico para a nossa nação. Sem Agora dúvida. deixou de ser, ou seja, a ideia de que a TAP possa ser privatizada agora, de repente pode causar a sensação às pessoas, por exemplo, a mim causa-me esta dúvida, que é até que ponto é que a dada altura se vendeu a ideia de que a TAP era muito importante estrategicamente, mas agora é a parte económica que prevalece e já não Quem é dá mais estratégico. esse argumento agora, curiosamente, até ao Chega, não é? Da importância estratégica da Não, TAP. eu acho que o PS dá esse argumento. Não estou a dizer Até que não. Ou porque seja, o PS estou a dizer que é nesse contra aspecto a até- privatização da maioria do capital social da TAP. A maioria da TAP deve ser pública para manter em Portugal o hub, para manter a TAP a contratar fornecedores portugueses e isso trazer valor acrescentado a toda uma cadeia de valor. O turismo é um dos maiores setores O económicos. turismo pesa 12, 13% do nosso PIB e, portanto, nós não teríamos hoje em dia a recuperação económica que tivemos na pós-Covid, que foi das mais fortes de toda a União Europeia, se não tivéssemos tido uma TAP a alicerçar a toda a oferta turística. E acho que nós lamentamos os 3.400 milhões de euros que metemos lá, mas esquecemos todo o valor que a TAP aportou nestes anos. E, sem dúvida que a nossa economia tem que se diversificar para fora do turismo, mas se nós fôssemos para essa recuperação, para essa aposta nos outros setores mancos, sem a perna do turismo a alicerçar a nossa economia, como é que seria? Quantos mais jovens estariam imigrados se não tivéssemos esse valor económico a suportar a nossa economia nacional? Eu acho que tudo isso conta para que esses 3 mil milhões de euros, que foram só uma vez e não foi todos os anos, tenha sido dinheiro bem gasto. Mas 1.500 todos os anos, demasiado generosa, não é? Para uma só empresa. em 2 anos, com a descida do IRC, sem ser direcionado para empresas que iriam investir mais, só em 2 anos gastavas mais do que gastaste na TAP. E para quê? Mas a Com que questão resultado? a questão neste- Custo-benefício, não é? A questão é que as descidas da empresa, ou melhor, as descidas do IRC para as empresas, genericamente falando, criam inovação tecnológica, estimulam o mercado e, portanto, isso na TAP Ok. também pode acontecer. Uma num empresa sentido que genérico, inove até porque, deixa-me recebe só- a mesma descida que uma empresa que não inove. Deixa-me só concluir. Claro. Porque no caso da TAP o que me parece mais complicado de justificar é que houve outros modelos económicos de países na Europa onde fizeram também privatizações, onde não é propriamente necessário essa nacionalização da companhia de bandeira e resultou extremamente bem. E, Mas portanto, esses para países mim, também meteram dinheiro nas companhias aéreas deles. certo, certíssimo, mas ao mesmo tempo, dessa mesma forma que existiu o buraco financeiro na TAP, não aconteceu nessas realidades económicas, Porquê? Também meteram lá o dinheiro e muitos deles não o reaveram. certo? Mas não consideras isso um erro? Eu considero um Porque erro, é um eles não erro de gestão, não é? é um erro não reaver o dinheiro e por isso é que eu acho importante que o Estado, tendo lá metido dinheiro, tenha ganho a capacidade de decisão sobre qual é que era o futuro da companhia, tenha ganho o capital social para agora vender e poder-se ressarcir, desejavelmente da totalidade do dinheiro que lá meteu, mas se não for da totalidade de uma parte. Se o Estado não tivesse ficado com o capital social, tivesse sido apenas um subsídio, Para como fechar, foi em muitos países, aí é que não víamos nenhum Mas dinheiro. então- Temos que fechar, temos que Não fechar. convence a 100%, mas percebo o raciocínio. Passando às recomendações, vou pedir à Joana, ao Gonçalo e hoje ao Miguel para fazerem a sua recomendação da semana. Miguel, o que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? O que vou recomendar é o novo álbum dos Fontaines DC, que vale bem a pena ouvir e hoje, de sexta-feira que estão a ouvir isto, é o dia em que os Fontaines DC estão cá em Portugal para o seu concerto e, portanto, já vão um bocadinho tarde para ir ao concerto, mas estão a perder um grande festival de música. Muito bem, muito obrigado, Gonçalo. Eu vou recomendar, já que temos eleições americanas para a semana, Está há um novo filme sobre Donald Trump, The Apprentice, a história de Trump, e portanto recomendo este filme. Prometo que para a semana recomendo qualquer coisa de Kamala Harris, só para equilibrar a coisa. Muito bem, obrigado. Claro que não vais comentar. Não, olha Obrigado, que vou, olha que sim. Joana? Eu vou recomendar um espetáculo de teatro que se chama Historiadores, é a nova criação do Teatro do Vestido e que vai estar no CCB, no Centro Cultural de Belém, nos dias 16 e 17 de novembro. Eu vou ler aqui 3 linhas sobre o que é, sobre uma parte da sinopse e começa assim. Primeiro percebemos que os resultados da disciplina de História no secundário estavam a piorar. Depois quisemos perceber porquê. Depois perguntámos-nos porque é que um historiador se torna historiador.
E assim nasceu este espetáculo. Aconselho todos a ver, e como é óbvio que este espetáculo em princípio será mais do agrado das pessoas que têm uma ideologia mais assim como eu e o Miguel, mas eu acho que deviam todos ir ver. Muito bem, muito obrigado. Miguel, estás a poucos meses de abandonar a liderança da Juventude Socialista e para te suceder no cargo já avançaram Sofia Pereira, que é Presidente da Federação de Viseu da Juventude Socialista, e Bruno Gonçalves, Eurodeputado Socialista. Queres aproveitar que estás aqui e apoiar publicamente algum destes candidatos? Não, tenho muito orgulho nos meus camaradas e tenho a Calculei. certeza que a Juventude Socialista terá uma nova liderança com muita força e toda a credibilidade, e no que eu puder ajudar ao sucesso da Juventude Socialista, cá estarei, continuarei como deputado da Juventude Socialista, mas naturalmente caberá aos militantes que poderão estar no futuro da Juventude Socialista votar e escolher a nova liderança. Claro que sim, calculei. Obrigado, Joana, Eu avança. tenho uma pergunta que vem mesmo neste seguimento, que é, e temos que lembrar que Pedro Nuno Santos advertiu os militantes, porque para no espaço mediático, com 2 dedos hasteados, advertiu Verdade. assim com muita energia para terem cuidado com aquilo que diziam. Mas eu vou arriscar fazer esta pergunta, porque em março, quando saíram os resultados, uma coisa que me chocou muito, e estamos aqui num comentário político jovem, uma coisa que me chocou muito foi que à esquerda eras o único deputado com menos de 30 anos. E à direita existiam muitos deputados com menos de 30 anos. Verdade. Agora já tens 30, não é? Fizeste anos entretanto. É a vida. A seguir a ti, creio eu, temos Paulo Moares, do Livre. E depois acho que não temos mais nenhum jovem. Até quando é que vai a idade jovem, não é? Mas se considerarmos até aos 35. Não quero estar aqui a cometer erro nenhum, mas creio que não são vocês à esquerda. Mas agora focando no PS, a minha pergunta era se te sentes representado enquanto jovem. Se enquanto jovem achas que a esquerda e que o PS está a fazer um bom trabalho em dar voz aos jovens. Era sempre melhor se tivéssemos mais deputados jovens. Nós, na legislatura anterior a essa, tínhamos tido 10, que foi o maior número desde que o Sérgio Sousa Pinto liderava a JS nos tempos do Guterres. Portanto, eu tenho muito orgulho nessa eleição em termos conseguido esse quase recorde. Desta outra vez não correu tão bem. Acho que as pessoas também compreendem que havia muitos membros do governo que estavam nas listas e que, não indo para o governo, estão na Assembleia da República. São condições diferentes de fazer listas. Naturalmente teria gostado que tivesse havido outra aposta. Isso não quer dizer que, do ponto de vista das ideias, o partido não tenha apostado nas ideias dos jovens. Mas tem a ver com a voz dos jovens, tem a ver com a voz que dá aos jovens. E desculpem interromper-te, mas queria só acrescentar aqui uma coisa que é, quando eu vi esta notícia, a primeira coisa que eu pensei foi: que espaço terá o Miguel? Acho que não posso, não posso queixar. Percebes o porquê deste pensamento? Que é porque o partido, ao colocar. Tens o peso dos jovens nas tuas costas, basicamente. E ao colocar menos jovens, primeiro isso, e No depois PS. ao colocar menos jovens em lugares elegíveis, está a passar uma Ainda mensagem acaba de clara. ter que ir ao ortopedista ou ao osteopata, Também acho. dependendo da preferência Mas medicinal. problemas nós a temos, pergunta é sim. gira porque Está a passar uma até- mensagem clara de que até- não quer ouvir a voz dos jovens. Não, escuta, eu acho que um partido que, falando dos meus 4 anos como líder da Juventude Socialista, ouviu os jovens ao ponto de fazer uma lei de base do clima, um congelamento das propinas, criação do complemento de deslocação, aumento do complemento de alojamento, o investimento nas residências, o direito a desligar, o direito ao esquecimento, a regulação das comissões bancárias no MBWay. Eu podia continuar aqui a falar de mais exemplos. Não, eu não fiz isso sozinho, eu fiz isso com os meus colegas deputados e fiz isso com um grande interlocutor que era o António Costa e com o Pedro Nuno Santos como líder do Partido Socialista. Posso dizer que, por exemplo, o alargamento do apoio ao alojamento para a classe média foi uma coisa que o Pedro Nuno adotou como uma bandeira desde o início. O alargamento do IRS jovem para os não licenciados, que agora o governo da AD apresenta como sinal deles, foi uma proposta bandeira do Pedro Nuno desde o início. Outros casos, o Partido Socialista nunca foi a favor do fim da propina, com Pedro Nuno Santos foi. E, portanto, naquilo que é a capacidade de influência da Juventude Socialista e dos jovens junto ao Partido Socialista, da vontade do PS a ouvir os seus jovens, sempre bastante. Nunca fomos só para abanar bandeiras e para entregar folhetos. De facto, do ponto de vista daquilo que foi a construção das listas, não conseguimos os resultados que gostávamos de ter e acho que isso tem que nos motivar para sermos mais exigentes agora para as próximas eleições. Para as europeias conseguimos eleger um eurodeputado jovem, para as eleições autárquicas espero que consigamos também eleger muitos vereadores e presidentes de juntas jovens. Nós temos mais de 12 presidentes de juntas jovens da Juventude Socialista pelo país fora e espero que possamos aumentar esse número nas próximas eleições. Só aqui uma nota, eu até vou estar com daqui a uns tempos num evento, que é o João Pedro Leitão. Presidente da Assembleia de Freguesia de Quinta não do é? Conde. Exatamente, se não estava em erro, Não é
do Agora Executivo, vou é do estar- órgão deliberativo, mas Pronto, mas agora lembrei-me disso que falaste. não, é um bom exemplo de como, de facto, os jovens têm um espaço importante no Partido Socialista, no plano da decisão. Eu diria que nós temos o partido em que há maior presença de jovens nos órgãos. Eu De facto. queria perguntar-te, não tanto na questão partidária, mas numa questão geral, neste momento há um virar mais à direita, pelo menos em Portugal, da tendência de voto dos jovens. Nas últimas eleições o partido mais votado foi o PSD, com 26, 25%, logo a seguir o Chega quase com a mesma percentagem, e em terceiro só aparece o Partido Socialista com cerca de 13%, na faixa etária entre os 18 e os 35. O que é que achas que é necessário para que a esquerda volte a reaver o voto jovem que historicamente estava sempre mais à esquerda comparativamente ao que está hoje em dia? Exato. O que é que tens a dizer a um jovem Pois é, português? Sim, sobre porque está não a nível desacreditado? partidário, mas a nível geral. Porque é um fenómeno que também acontece em outros países da Europa, não todos, mas... Há um elemento em Portugal que é diferente de outros países da Europa, que é o facto do Partido Socialista ter governado os últimos 8 anos. Um jovem que tinha 18 anos quando o PS entrou para o poder tem agora 26 e, portanto, É uma agora já classe. terá feito 27, não é? Sim. E, portanto, é natural que as pessoas responsabilizem os partidos no poder pelas suas dificuldades, mesmo que sejam dificuldades estruturais que têm décadas. E não obstante o desemprego jovem ter reduzido significativamente, de 32% para 21%, não obstante o salário médio ter subido 300 euros, os mesmos 300 euros que subiu o salário mínimo, não obstante as propinas terem se reduzido, não obstante todas essas soluções, a verdade é que ser jovem continua a ser muito difícil no nosso país. E há muitos jovens que imigram. E, portanto, eu compreendo que um jovem olhe para o partido que esteve a governar e diga, pá, pronto, se calhar quer uma mudança. Eu gostava é que os jovens vissem no PS essa mudança. E, portanto, o PS tem que pensar, o PS e a esquerda como um todo, tem que pensar como é que consegue apresentar o seu projeto político, mesmo que esteja no poder, mas agora estamos na oposição, mas em qualquer circunstância como um projeto de mudança contínua da sociedade, E essa- de exigência, de transformação, não é? E essa mudança crês que passa pelo quê em si, em termos de base? É um virar mais à esquerda do PS neste momento? Eu não ando aí com o esquerdómetro ligado, eu acho que isso é um bocado redutor, não é? O Sérgio Sousa Pinto, se calhar, não sei se diria a mesma coisa. Epá, mas isso que cada um é como cada qual. Eu não acho que o jovem genérico ou o eleitor genérico Norma, sim. anda aí a pensar eu sou mais à esquerda, eu sou mais ao Sim, centro. de Eu todo. quero coisas que lhes respondam aos seus problemas e que eles entendam como Concretas. credíveis. Claro. E, portanto, o que é que eu acho que é credível no nosso país? Acho que nós temos que pensar num choque salarial e aqui a grande batalha da esquerda é convencer as pessoas que o choque salarial não se faz através da via fiscal exclusivamente, faz sobretudo através da via da transformação da nossa economia e dos incentivos corretos. Eu gostei de teres usado exclusivamente. Portanto, Não, claro, Também o podes- papel fiscal sim, também, sim, tem, claro, também claro. tem um Certo, papel. certo. E nós temos alguns impostos muito elevados, ainda que na globalidade a carga fiscal em Portugal seja mais baixa do que é no resto da União Europeia, mas isso prende-se com um fator central, mas que é o esforço fiscal o em facto- determinado âmbito também é superior. exatamente. E qual é que é a medida de conciliação entre estas duas? É que os salários em percentagem do PIB são mais baixos do que é na média da União Europeia. Paga-se mal no nosso país. Sim, sim. Portanto, o fator de ajustamento não deve tanto ser a questão dos impostos, deve ser aumentarmos os salários dentro do que é a riqueza que produzimos todos os anos. Acho que além disto nós temos que de facto pensar que o nosso país não pode entrar no caminho da precariedade, porque neste momento o Governo quer voltar a introduzir reversão daquilo que foi a agenda do trabalho digno. Se nós quisermos atrair as empresas que apostam na inovação, eles não vão pelo caminho de contratos de trabalho precários. Eles querem pessoas que fiquem na empresa, que ganhem capital humano específico à função e à empresa. A economia do conhecimento não é sobre precariedade. E um jovem, se tiver um emprego estável, vai muito mais ficar nesse país. Depois há a questão da habitação. Mas essa é uma questão muito mais difícil. Porque mudar o mercado da habitação não se faz num dia ou num ano, não é? Nem em 8 anos se faz, infelizmente, não é? Estas medidas do Governo, o PS opõe-se à isenção do IMT ou... Não, nós votámos a favor da votaram a isenção de IMT do Imposto de Selo. Aliás, a Juventude Socialista foi a primeira organização em Portugal a defender a isenção de IMT de Imposto de Selo. O problema desta medida na aplicação que a AD lhe fez foi pôr o teto demasiado elevado e, portanto, acabou por empurrar os preços para cima porque ele abrange demasiados imóveis de um valor até já bastante subido. A questão na habitação está, eu diria, entre nós fazermos uma aposta mais clara na habitação pública e acessível ou fazemos a via verde para a construção. E ainda há bocadinho falávamos que, por exemplo, o que se vê nos concelhos de Oeiras e de Cascais, de construção completamente desregrada, ok, vai construir casas, É mas necessário casas construir, para mas- quem? Pois. Em primeiro lugar. E em segundo lugar,
e o meio ambiente Exato. e a conciliação da qualidade de vida, não é? E eu acho que isso são valores que devem ser pesados. E, portanto, construir mais sim, mas agora construir casas que se possa pagar e não em sítios que vão acabar com a praia de Carcavelos. Exatamente. E para vender a quem? Para Joana. vender a quem? Eu tinha uma pergunta que era, agora mudando um bocadinho o foco também para um tema de jovens, que é a educação, não só para os jovens, muito mais jovens que recebem ainda a educação na escola pública, como para os jovens que estão aqui nesta indecisão porque a carreira de professores não é atrativa. E o Governo agora aprovou a recuperação do tempo de serviços dos professores, coisa que foi uma luta muito grande entre os professores, os sindicatos e o PS. E eu queria perguntar-te se como é que o PS se posiciona aqui, se está de acordo ou não, porque, ou seja, foi uma luta tão grande e que o PS sempre disse que não, e agora o Governo, quando chegou, deu o tempo de serviço, o que faz as pessoas ficar assim um bocadinho na dúvida, porque é que o PS dizia que não, e agora este Governo diz que sim, e a minha questão é se vocês estão a favor ou contra a recuperação do tempo de serviço. Quando nós entramos para o Governo, nós tínhamos 130% do PIB de dívida. Estávamos no procedimento de déficits excessivos da União Europeia, a União Europeia a ameaçar multar o nosso país com 3% de déficit. Nós saímos do Governo com a dívida abaixo dos 100% do PIB e com um superávit, com uma pandemia pelo meio, que nos obrigou a gastar bastante, como toda a gente se recorda. E, portanto, nós de facto não tivemos as condições financeiras para fazer muita coisa que gostávamos de fazer. Nós tínhamos iniciado negociações com várias das carreiras especiais que hoje em dia o Governo está a fazer acordos com os polícias, com os oficiais de justiça, mas não podemos concluí-las. Tínhamos iniciado quando achámos que havia dinheiro para o fazer. Mas a diferença é final de 2023, em final de 2023 houve negociações, houve manifestações, os professores foram escutados e depois a meio de 2024, de facto 6 meses de diferença. Eu compreendo isso. De facto, a questão do tempo de serviço de professores é uma questão difícil, porque tem a ver com nós irmos atrás no tempo e repormos uma injustiça histórica. E há muitas injustiças históricas em várias profissões. Não tem apenas a ver com, de agora em diante, dar condições melhores às carreiras do Estado. Hoje em dia é muito fácil, podemos reconhecer que devia-se ter dado, ou hoje em dia já há condições para dar. E o PS foi favorável agora à reposição do tempo de serviço de professores. A questão é que nós não podemos ficar por aí. Um jovem que hoje em dia possa ou não ambicionar ser professor, não vai decidir ser professor ou não com base se os professores já lá estavam no período da Troika, receberam ou não receberam o tempo de serviço. O fundamental é nós olharmos para o salário de entrada na carreira e para qual é que é o acesso à profissão. Nós temos outros países em que os jovens podem entrar na carreira de professor e fazer a formação para ser professor enquanto estão a dar aulas. No nosso país nós não temos isso. Temos, por um lado, aqueles que entram com a qualificação, mas têm que fazer o mestrado para poderem ser professores com a qualificação, e temos cada vez mais, devido à falta de professores, milhares de professores sem as qualificações para o serem. Eu sou um caso desses. Eu sou professora em habilitação própria. E eu acho que nós temos que arranjar um caminho para os jovens que têm paixão por ser professores e que ainda não têm essa qualificação poderem o fazer enquanto estão a dar aulas e enquanto estão a viver a paixão por ensinar. Porque, de facto, isso é uma coisa que deve apaixonar as pessoas. Não devemos estar a dizer ao jovem, olha, espera aí 2 anos, por um concurso depois não sabes como é que vai ser, com condições de entrada que não são as melhores. E, de facto, olhamos para outros países e isso foi a maneira que outros países conseguiram resolver a falta de professores. Resolvendo o salário de entrada e permitindo que façam qualificação enquanto dão aulas. Última pergunta, Gonçalo. Eu queria só perguntar, falaste aí da questão do equilíbrio orçamental e eu achei curioso porque ouvi ontem, acho que foi no debate de ontem no plenário, o Primeiro-Ministro a dizer qualquer coisa como a vida não são só contas certas. Não sei se foi assim mais ou menos, mas ele disse uma coisa assim muito similar. A minha pergunta é, se o Governo apresentasse uma proposta orçamental hipotética em que apresentasse um nível de déficit orçamental deficitário, mas ainda no nível saudável até aos 3% do PIB, mas que consagrasse... Até 3% está dentro dos critérios de convergência da União Europeia. Até não. 3% não está. Nós não podemos está, ter até 60% do PIB em dívida pública e 3%. Não podemos. As regras orçamentais não são só essas, não é? Mas são os critérios de convergência da União Europeia. Aliás, o próprio José Sócrates dizia a dívida não se paga, a dívida... Mas isso foi antes do Tratado Orçamental. Desde 2011, 2012, que existem novas regras orçamentais que nos impedem de ter um saldo, no caso do nosso país, até há bem pouco tempo, tínhamos de ter um saldo total de 0,25% do PIB. Ou seja, nós éramos obrigados de facto a ter um déficit muito inferior a 3%. E, portanto, as regras orçamentais são mais exigentes do que só os 3% do PIB. Nós não podemos ter um déficit de 2,9%, por exemplo. Isso não é permitido. Assumindo que deixávamos a questão superavitária e passávamos a ter uma questão deficitária, se o Governo consagrasse essas questões na questão dos professores e em outros fatores da função pública,
o PS viabilizaria na mesma, consagrando essa questão deficitária? O nosso programa eleitoral previa que todos os anos nós devíamos ter um superávit zero. E, portanto, dentro desse constrangimento orçamental, que é nem déficit nem superávit, eu acho que nós poderíamos equacionar isso não ser um problema. É claro que existem outros problemas nas opções orçamentais do governo. A opção por as pensões privadas, os seguros de saúde privados, também na saúde, a aposta também claramente nas USFs modelo C, que é uma forma de privatizar o SNS, questões do IRC. Há várias questões no orçamento que nos causariam problemas. A questão do valor do superávit ser zero não seria um problema. Já ser um déficit, acho que é uma questão diferente, não é? E de facto acho que essa declaração do Primeiro-Ministro foi o Primeiro-Ministro de certa forma preparar o país para termos um déficit. E não é isso que está no documento do Orçamento do Estado. E se viemos a ter um déficit, isso deve-se à má gestão deste governo. Eles estão a gastar tudo o que nós tínhamos deixado, a boa condição económica ou financeira que nós tínhamos deixado do país. E a questão é que temos que escrutinar como. Se for uma lógica de estarmos a dar às carreiras da administração pública suficientes condições de atratividade para termos bons serviços públicos, há um argumento aí. Se for para estarmos a gastar com borlas fiscais para os mais ricos ou para as empresas maiores, aí já tenho dúvidas e aí acho que precisamos de contestar. Temos que terminar. Será complicado consagrar o expansionismo fiscal e o expansionismo orçamental do governo ao mesmo tempo? Acho que temos que tomar as opções certas. E se for um déficit por más decisões, acho que aí não vale a pena. Capitalizar votos, não é? Muito bem. Tá bom. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Miguel Costa Matos, Obrigado. Joana Obrigado. Marques Braz, Gonçalo Sousa. Temos encontro marcado todas as sextas às 21 horas e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.